educação é um direito humano básico. A gente diz que é um direito humano básico porque é praticamente impossível garantir os demais direitos humanos, sociais, políticos, econômicos, culturais, sem antes ter o direito à educação garantido. Bom, mas garantir o direito à educação para todos não é algo simples e que acontece do dia para a noite. É um processo, em geral, mais lento do que a gente gostaria que fosse. E o objetivo desse vídeo é discutir em que estágio desse processo, esse importante processo de garantir o direito à educação para todos, está o Estado da Paraíba. Bom, para isso, nós vamos decompor o direito à educação nos seus 4 componentes fundamentais. Ou seja, para você estar seguro de que uma criança ou um adolescente tem o seu direito à educação garantido, você tem que verificar 4 condições. Em primeiro lugar, você tem que garantir que essa criança ou esse adolescente tenha acesso a uma escola. É impossível você ter o direito à educação garantido sem ter acesso a uma escola. Mas, evidentemente, que ter acesso a uma escola não é sinônimo de ter o seu direito à educação garantido. Você tem que não só garantir o direito de acesso à escola, mas você tem que garantir também que essa criança, esse adolescente tem garantido o seu direito a progredir na escola, ou seja, chegar ao final do ano letivo e passar de ano, ser promovido à série seguinte ou à etapa seguinte do sistema educacional. Bom, mas também não é suficiente você estar na escola e passar de ano para você ter o seu direito à educação garantido. É muito importante, é essencial que ao longo desse ano letivo você tenha se desenvolvido, aquela criança, que adolescente tenha aprendido. Isso é o que a gente chama do direito ao aprendizado. Então, você precisa ter acesso a uma escola, você precisa ser promovido de uma série a outra, de um ciclo a outro, de uma etapa a outra, mas você precisa, ao longo desse processo, desenvolver suas competências, desenvolver o seu conhecimento. Mas, evidentemente, que essas competências e esse conhecimento, para eles se constituírem num verdadeiro direito à educação, eles precisam de uma 4ª condição. Ou seja, além de você ter acesso a uma escola, de você evoluir ao longo das diversas etapas do ciclo educacional e de você se desenvolver e aprender ao longo desse processo, você precisa que esse aprendizado e que esse desenvolvimento seja significativo, no sentido de que ele tem que ser fundamental e importante para que cada criança e jovem possa formular o seu projeto de vida, e é fundamental que esse conhecimento adquirido ao longo da vida escolar e o desenvolvimento das competências que são desenvolvidas ao longo desse processo sejam extremamente úteis para que esse jovem e esse adolescente e essa criança, ao longo do seu ciclo de vida, ao longo da sua vida, utilize esse conhecimento e essas competências para realizar o seu projeto de vida, para conseguir alcançar aquilo que ela sonhou alcançar. Bom, o que nós vamos fazer é ver em que estágio desse processo de garantir o direito à educação para todos está o Estado da Paraíba. Para fazer isso, nós vamos dividir esse vídeo, na verdade, em 5 etapas, que vão tratar de 5 aspectos desse processo de promoção do direito à educação no Estado da Paraíba. Bom, em primeiro lugar, nós vamos olhar para o IDEB, que é o IDEB, que é o indicador sintético que mede o nível mede o desempenho, o nível de desenvolvimento da educação no Estado da Paraíba. Nós vamos olhar isso nas 3 etapas fundamentais da educação fundamental e média, que são os anos iniciais, os anos finais do fundamental e o ensino médio. E a primeira coisa que a gente vai confirmar é que a Paraíba
não anda bem em nenhuma dessas etapas da educação básica, né? Como esse gráfico aqui mostra, esse gráfico mostra o IDEB dos anos iniciais nas 27 unidades da Federação Brasileira. E a gente percebe, né, que a partir ali daquela linha amarela, última linha amarela, nós temos os 7 estados com pior desempenho. E a gente pode perceber que nos anos iniciais a Paraíba está ali na 21ª, 22ª, que são 2 posições empatadas e, portanto, entre as 7 unidades da federação com o pior desempenho nas séries iniciais. Quando a gente olha para as séries finais, a mesma história vai acontecer, com a Paraíba sendo rebaixada a uma posição, agora está ali entre a 22ª e a 23ª posição, mas de novo entre os 7 estados brasileiros com o pior desempenho. Quando a gente olha para o ensino médio, a gente tem uma situação similar ali na 22ª, 23ª posição. Então, a primeira constatação que nós temos aqui é de que, independente se nós olhamos os anos iniciais, anos finais ou ensino médio, a Paraíba está entre os 7 estados brasileiros com pior desempenho, nunca está entre aqueles com realmente o pior desempenho, está sempre ali na 21ª, 22ª, 23ª posição, portanto sempre entre os 7 piores, mas nunca entre os 3 piores. Porque o desempenho da Paraíba nos anos iniciais, anos finais e no ensino médio está entre os piores brasileiros. É porque a Paraíba tem um desempenho particularmente ruim em termos de garantir o acesso à progressão escolar, ou seja, você tem um nível de retenção escolar muito elevada na Paraíba, ou será que o principal problema que tem levado a Paraíba a ter um nível de IDEB muito baixo tem a ver com a falta de oportunidades de aprendizado? Ou seja, como a gente sabe, o IDEB é uma combinação entre taxa de aprovação e proficiência em matemática e língua portuguesa. O que tem feito o IDEB da Paraíba estar entre os 7 piores brasileiros? É uma baixa taxa de aprovação ou é uma baixa proficiência em matemática e língua portuguesa? Então, o que a gente vai ver aqui é que os 2 fatores contribuem, mas a baixa proficiência tem sido mais importante do que taxas de aprovação muito baixas, e o que a gente vai usar aqui vai ser a taxa de distorção idade séria. Então, a Paraíba tem uma taxa de distorção idade séria alta, mas não tão alta assim para colocar ela entre os piores IDEBs do Brasil. O que realmente coloca a Paraíba entre os piores IDEBs do Brasil é o nível de proficiência em matemática e língua portuguesa relativamente baixo. Bom, para ver isso, por exemplo, no caso dos anos iniciais, a gente percebe que a posição da Paraíba, em termos da taxa de distorção idade séria dos anos iniciais, nem coloca a Paraíba entre os piores estados brasileiros. Na verdade, a Paraíba está ali na 19ª posição, na região intermediária, não está entre os 7 estados brasileiros com pior desempenho. Já em termos de proficiência em matemática, a Paraíba está ali na 22ª posição, sim, entre os estados brasileiros com pior desempenho. Ou seja, nós percebemos que o desempenho da Paraíba é relativamente melhor em termos de progressão escolar do que em termos de aprendizado, né? Isso nos anos iniciais. A mesma situação vai acontecer nos anos finais. Se a gente olhar aqui nos anos finais, relembrando, como a gente viu, a posição em termos de IDEB está ali entre os piores, na posição ali 22, 23, portanto, entre os 7 estados brasileiros com pior desempenho. Na hora que a gente olha para a taxa de distorção, a Paraíba está na posição 22. Na hora que a gente olha para
o nível de aprendizado, a posição é a posição 24. Ou seja, a Paraíba tem, de novo, uma posição pior no aprendizado do que tem em termos da taxa de distorção idade séria, embora, nesse caso, as diferenças sejam relativamente pequenas. No caso do ensino médio, como a gente viu antes também, a posição da Paraíba é entre os 7 piores estados brasileiros, embora não entre os 3 piores, mas sim entre os 7 piores, ali na posição 22, 23. Na hora que a gente olha a taxa de distorção idade séria, a Paraíba não está mais entre os 7 piores estados brasileiros, está ali na posição 20, quase entre os 7 piores, está entre os 8 piores, mas não entre os 7 piores. Quando a gente olha em termos da proficiência em matemática, a Paraíba volta a estar entre os 7 piores estados brasileiros. Então, a Paraíba tem uma posição um pouco pior em termos de proficiência do que a Paraíba tem em termos de fluxo educacional. Então, na verdade, o esforço na Paraíba tem que ser um esforço particularmente concentrado na melhoria e na ampliação das oportunidades de aprendizado. A Paraíba tem um desempenho medido pelo IDEB, né, tanto nas várias fases do ensino fundamental e no ensino médio, entre os 7 estados brasileiros com pior desempenho. Nunca entre os 3 piores, mas sempre ali entre os 7 piores. Esse desempenho pior da Paraíba nos anos, tanto no fundamental quanto no médio, se deve um pouco mais à falta de oportunidade de aprendizado do que propriamente a uma taxa de aprovação relativamente mais baixa. Um pouco mais, a Paraíba tem um problema um pouco maior com o aprendizado do que com fluxo educacional. Logo, é muito importante que a Paraíba evolua mais rapidamente em termos da expansão das suas oportunidades de aprendizado. Então, o que nós vamos ver agora é em que medida isso tem acontecido. Ou seja, a gente sabe que a Paraíba está ali na 22ª, 23ª posição. Mas, como tem a Paraíba evoluído em termos do seu IDEB, quanto tem melhorado o IDEB paraibano ao longo dos últimos 10, 12 anos, e em que medida essa melhora tem sido mais concentrada em aprendizado ou em fluxo educacional. Bom, esse gráfico mostra que, em termos, embora a Paraíba esteja entre os estados brasileiros com o pior IDEB, a Paraíba não está entre os estados brasileiros com a pior melhora no IDEB, em particular no ensino fundamental. Que esse gráfico mostra que a Paraíba está ali no meio da distribuição brasileira, ele está ali na situação intermediária, perto ali da 15ª posição, tem um monte de estados empatados. Então, a Paraíba tem uma posição intermediária em termos do seu progresso em IDEB. Mas, quando nós olhamos em termos do progresso em aprendizado, em matemática, a gente percebe que a Paraíba volta para a 19ª posição e, portanto, muito próximo aos estados brasileiros com pior desempenho. Ou seja, apesar de estar numa posição bem mediana em termos de avanço no IDEB nas séries iniciais, em termos da melhoria do aprendizado, a Paraíba está quase entre os estados brasileiros com pior desempenho. E lembrando, o que a Paraíba mais está precisando é exatamente expandir as oportunidades educacionais. Então, na verdade, isso não é um bom indicador. Na verdade, dado que uma das principais deficiências da Paraíba é um aprendizado em matemática inadequado, seria importante que a Paraíba tivesse entre os estados brasileiros que mais avançaram em termos da proficiência em matemática, e não entre
os piores. O mesmo vai acontecer em termos dos anos finais. Novamente, a Paraíba está ali, bem no meio da distribuição, próximo da 15ª posição, em termos da melhoria no IDEB. Então, Paraíba tem um dos piores IDEBs no Brasil, né, entre os 7 piores, mas tem um avanço um avanço mediano no Brasil, né? Um avanço muito próximo ali da média brasileira. Mas na hora que nós olhamos para o avanço em termos de proficiência em matemática, novamente a posição da Paraíba cai e ela vai para a 19ª posição. Então, novamente, aquela posição intermediária em termos de progresso que a Paraíba tem, ela vem muito mais de uma melhoria no fluxo educacional do que propriamente de uma melhoria nas oportunidades de aprendizado, que é onde nós gostaríamos que a Paraíba avançasse mais. Ou seja, na verdade, a Paraíba não está avançando aonde ela precisa avançar mais, que é exatamente na promoção do aprendizado em matemática e língua portuguesa. Bom, então, a questão é, dado que nós temos esse enorme atraso e esse progresso mediano em termos tanto dos anos iniciais como dos anos finais, concentrando aqui a atenção nos anos finais do ensino fundamental, a questão é como a rede estadual pode contribuir com a rede municipal para avançar em termos de acelerar o progresso do estado da Paraíba, seja em fluxo educacional, seja em termos do aprendizado. Bom, essa parceria entre o Estado e as redes municipais depende um pouco do nível de municipalização atual da matrícula nessa etapa do fundamental e em que medida o desempenho das escolas estaduais é melhor ou pior que o desempenho das escolas municipais. Bom, para ver isso, nós construímos esse gráfico, onde no eixo horizontal nós temos aqui o IDEB das escolas públicas e no eixo vertical nós temos o IDEB das escolas estaduais. Bom, como no eixo horizontal eu tenho o IDEB das escolas públicas, eu tenho o IDEB das escolas estaduais e das escolas municipais. E, como eu falei, no eixo vertical eu tenho só das escolas estaduais. Ora, e aquela linha tracejada é o lugar dos pontos aonde o IDEB da rede estadual é igual ao IDEB das escolas públicas, que inclui estadual e municipal. Então, se as escolas estaduais têm um IDEB muito similar ou igual ao das escolas estaduais e municipais, tem que acontecer que as escolas municipais tenham o mesmo desempenho das escolas estaduais. Então, aquela linha tracejada é o lugar dos pontos onde a rede estadual tem o mesmo desempenho da rede municipal. Pontos acima daquela linha são pontos onde a rede estadual está melhor do que a rede pública. Se a rede estadual está melhor do que a rede pública, é porque a rede estadual está melhor do que a rede municipal. Então, pontos acima, rede estadual melhor que a municipal. Pontos abaixo, a rede municipal é melhor do que a rede estadual. Bom, aquele círculo azul é exatamente a Paraíba, está marcado ali em azul a Paraíba, né? O tamanho desse círculo representa o grau de estadualização da matrícula. Então, a Paraíba está ali, tem um círculo que não é gigante, porque o grau de estadualização da matrícula dos anos finais não é tão elevado assim na Paraíba, mas tem um círculo razoável, ou seja, tem algum espaço para a estadualização. Por outro lado, no minuto nós vamos ver exatamente que grau de estadualização é esse. Por outro lado, esse ponto está abaixo da linha. Esse ponto abaixo da linha quer dizer que as escolas municipais têm um desempenho melhor que as escolas estaduais. Ora, se eu quero melhorar o desempenho na Paraíba,
e eu tenho redes municipais com desempenho melhor do que as escolas estaduais, uma das maneiras de melhorar o desempenho seria municipalizar uma parcela maior da matrícula nas redes, para as redes municipais, ou seja, municipalizar as matrículas. E isso é possível, dado que o grau de municipalização ainda não é de 100%. Isso pode ser visto, na verdade, nesse gráfico aqui, onde nós temos ali que, apesar da Paraíba não ter um nível muito elevado de estadualização, né? A Paraíba está na 17ª posição, né? Quando os estados são ordenados daquele que tem o maior grau de estadualização para o menor grau de estadualização, ou seja, 16 estados brasileiros têm um grau de estadualização maior do que a Paraíba, mas a Paraíba tem ali mais de 1/3 da sua matrícula nos anos finais ainda em escolas estaduais. Como as escolas municipais têm um desempenho melhor do que as escolas estaduais, você poderia pensar que o desempenho educacional nos anos finais do ensino fundamental na Paraíba podia ser acelerado se você tivesse uma transferência da matrícula da rede estadual para a rede municipal. Então, a combinação de que existe espaço para municipalização e que as escolas municipais têm um desempenho melhor que as escolas estaduais, são evidências de que talvez um processo cuidadoso de municipalização poderia promover um melhor desempenho da educação pública nos anos finais do ensino fundamental. Por fim, nós vamos olhar para o grau de desigualdade da educação, em particular o grau de desigualdade no acesso ao conhecimento aqui em matemática ao final do ensino fundamental na Paraíba, né? Essa linha vermelha, lá para o lado esquerdo, né? Na direção contrária à minha aqui, nós temos, quer dizer, nós organizamos esse gráfico de tal maneira que todos os jovens que fizeram a Prova Brasil, eles estão ordenados de acordo com o nível socioeconômico das suas famílias, com o grau de vulnerabilidade das suas famílias, né? Quer dizer, o inverso do nível socioeconômico. Então, o 0 é aquela pessoa com 0 de vulnerabilidade, com alto nível socioeconômico, e o 100 aqui é aquela pessoa com altíssima vulnerabilidade, com baixo nível socioeconômico, ou seja, no eixo horizontal nós ordenamos as crianças, os adolescentes, do menos vulnerável para o mais vulnerável. E no eixo vertical nós colocamos qual é a proficiência dessas crianças, desses adolescentes em matemática. Então, sem muita surpresa, a gente observa que na medida em que a gente caminha na minha direção, que nós vamos caminhando na direção de maior vulnerabilidade, essa linha vermelha vai declinando e, portanto, o nível de proficiência dessas crianças vão diminuindo. Isso quer dizer que o nível, enquanto que nas famílias mais ricas, ao final do fundamental, na Paraíba, as crianças têm uma proficiência próxima a 260 pontos na escala SAEB, numa família altamente vulnerável, todas essas crianças estão em escolas públicas, mas uma criança altamente vulnerável numa escola pública da Paraíba vai ter um desempenho em matemática próximo a 220 pontos na escala SAEB. Então, nós estamos mostrando aqui que o desempenho entre crianças em escolas públicas na Paraíba pode variar ao final do ensino fundamental de algo como 220 para algo como 260. Essa diferença de 40 pontos na escala SAEB, isso é grande, isso é pequeno. Então, para analisar isso, vamos olhar para qual é o nível de aprendizado médio brasileiro
ao final dos anos iniciais. Lembrando, essa curva é ao final dos anos finais do fundamental, ou seja, isso aqui é o final do 9º ano, isso é o final do ensino fundamental, tá certo? Então, ao final do ensino fundamental, as crianças podem vir de 260 até 220, tá certo? 40 pontos de diferença. Vamos olhar agora, não para o final do fundamental, mas para o meio do fundamental. Vamos olhar para o que acontece ao final dos anos iniciais. Qual é a média brasileira ao final dos anos iniciais? Quer dizer, esse gráfico aqui mostra a proficiência dos alunos em matemática nas várias unidades da federação. Quer dizer, a Paraíba ali está na 22ª posição, a gente já viu, mas o que a gente quer olhar aqui, na verdade, é o aprendizado médio brasileiro, né? Ao final dos anos iniciais, ao final do 5º ano do fundamental. Isso que está marcado ali pelaquela reta vertical amarela, que é o Brasil, e que está muito perto de 220. Ou seja, o que tipicamente uma criança brasileira sabe ao final dos anos iniciais é 220. Ou seja, essa criança está no 5º ano, ao final do 5º ano, uma criança média brasileira sabe 220 na escala SAEB de matemática. Como nós vimos, isso é muito... Agora eu marquei ali o 220, né? Eu marquei ali a média brasileira ao final dos anos iniciais, que é aquele 220, e a gente percebe que é muito parecido com o que uma criança paraibana em uma família vulnerável sabe ao final do fundamental, ao final do 9º ano. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que uma criança paraibana, ao final do fundamental, se ela está numa família vulnerável, o que ela sabe de matemática é equivalente ao que uma criança média brasileira sabe ao final do 5º ano. Ou seja, 4 anos antes, 4 séries antes. Ou seja, a criança vulnerável paraibana é como se ela tivesse 4 séries defasadas em relação à média brasileira. O que ela sabe ao final do 9º ano é que uma criança média brasileira sabe ao final do 5º ano. Bom, e a menos vulnerável, a mais rica? Vamos olhar para a média brasileira ao final do médio. Se a gente olhar a média brasileira ao final do médio, agora eu tenho aqui a proficiência dos alunos em matemática ao final do ensino médio, a gente vai ver que aquela linha amarela, que é a média brasileira, marca 260 pontos. Então, em média, uma criança brasileira, ao final do ensino médio, sabe 260 pontos na escala SAEB. Colocando isso no nosso gráfico, a gente vê o seguinte: isso é o que uma criança não vulnerável, na Paraíba, sabe ao final do fundamental. Ou seja, nós chegamos à seguinte conclusão. Uma criança não vulnerável, na Paraíba, ao final do 9º ano, ela sabe tanto quanto uma criança média brasileira irá saber ao final do 3º ano do médio. Ou seja, em certo sentido, a criança não vulnerável na Paraíba está 3 anos à frente do que ela deveria estar, enquanto que a criança vulnerável na Paraíba está 4 anos defasadas em relação a onde ela deveria estar. Ou seja, em termos, a desigualdade que o sistema público da Paraíba permite que aconteça é como se uma criança em uma família não vulnerável, uma criança em uma escola pública, mas vinda de uma família não vulnerável, ela está 7 anos à frente de uma criança extremamente vulnerável
também no 5º ano. Ou seja, uma está 3 anos à frente, a criança não vulnerável, ela tem um aprendizado que é igual à média brasileira do final do ensino médio, enquanto que a criança vulnerável, ela tem um conhecimento de matemática que é equivalente ao que é a média brasileira ao final dos anos iniciais. Quer dizer, uma está ao final dos anos iniciais, enquanto que a outra está ao final do ensino médio, ou seja, uma diferença de 7 anos de estudo e, portanto, uma gigantesca diferença. Então, o que esse gráfico está mostrando é que o sistema educacional da Paraíba não só tem aquele desempenho entre os 7 mais fracos do Brasil, mas tem um desempenho extremamente desigual.